Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Dia 19, hoje de junho de 2024, nós teremos mais um dia de O Evangelho no Lar. Hoje o estudo será conduzido pelo irmão Paulo de Tarso. Deus, livra-me de mim. E antes de iniciarmos, vamos fazer a prece, que na verdade é uma poesia de Fernando Pessoa, que faz alusão ao tema que nós vamos estudar hoje. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu e a lua és tu. O vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas. E o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas. E onde tudo está, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a luz, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. E rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Obrigado, Batia. Boa noite a todos. Eu escolhi hoje um tema do Evangelho, segundo o Espiritismo, que trata de orgulho e humildade. E eu acho que o final dessa poesia tem muito a ver com isso. Pai, livra-me de mim. Livra-me do meu orgulho. Livra-me do meu egoísmo. Livra-me de tudo de mal, imperfeito, inconstante. Fernando Pessoa foi muito feliz. Essa mensagem, orgulho e humildade, foi escrita por Jean-Marie Henri Lacordaire, um dos espíritos consoladores escolhidos por Jesus, né? E ele vem falar sobre essa mancha tão difícil que nos cerca, que nos domina, que é o orgulho. De séculos e séculos nós lutamos para nos desvencilhar dessa força inferior e lutamos com muita garra para tentar destruí-la. Por isso, livra-me de mim, livra-me da personalidade que eu me tornei imperfeita, livra-me daquilo que me enche de orgulho, um orgulho falso, imperfeito. E eu pensei, como que eu posso dar um exemplo do contrário, da humildade? Quem eu traria aqui para a gente conversar um pouquinho sobre quem foi um exemplo de humildade, naturalmente após Jesus, né? Foi o maior exemplo. Quem teria sido aqui na Terra uma pessoa que teria demonstrado tanta humildade, que tivesse desprezado tanto orgulho? E eu me lembrei de um santo católico que eu admiro muito, que se chama Jean-Marie Vianney. O Jean-Marie Vianney, ele escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo
Bem-aventurados que têm os olhos fechados, uma mensagem muito bonita. Na época, Kardec senta-se à mesa com os médiuns e uma pessoa que era cega, e ela queria que se restituísse a sua visão, né? Esse santo, que é conhecido como Vianney, o cura de Ars, né, da cidade de Ars, na França, ele, ele tinha uma expressão, um olhar muito, que ficou muito famoso, especialmente as suas lágrimas eram muito observadas pelas pessoas, sua forma de, sempre nas suas pregações, ele chorava com muita frequência, chorava muito mesmo, de misericórdia, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui da mensagem, e depois eu vou lembrar para vocês um pouquinho da vida dessa figura magnífica da história da humanidade. Nessa mensagem, Orgulho e Humildade, o Lacordaire fala, através das médiuns, ele escreve o seguinte: aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Quer dizer, aqueles, né, ele está se colocando no lugar daquelas pobres pessoas que um dia habitaram a terra. Jesus, então, lhes dá a missão de vir esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Interessante, é só uma observação, sabe, é muito curiosa. Eu sou muito observador, assim, no que eu leio, como que os espíritos, como Lacordaire, por exemplo, ele foi um padre muito famoso, né, na França, no século XIX e século XX, 18 e 19. E ele não perde as palavras, o jargão católico da época, né? Ele fala Espírito Santo aqui nessa passagem. E mais para frente ele fala assim, ó: permanece puro aos olhos de Deus. Se não queres que teu anjo guardião volte para ele, com o rosto escondido sob suas asas brancas. Ele mantém uma figura e um jargão bem católico da época, né? O anjo de asas brancas e o Espírito Santo. Bom, continuando aqui, isso foi só uma pequena observação. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E um desses exemplos que ele está falando aqui é o Jean-Marie Vianney, que nós vamos comentar um pouquinho sobre a vida dele. Todavia, não são seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Essa passagem final, dizendo que o orgulho nos veste de uma forma que nós não somos, na verdade, como se tivéssemos um vestuário para esconder as deformidades do nosso corpo. Isso me lembra muito bem algumas passagens da história da humanidade, né? Por orgulho, muitas vezes, nós tentamos nos diferenciar entre ricos e pobres, pessoas de sangue azul, como se diziam isso lá nos séculos 9, 10. Haviam pessoas que se julgavam de sangue nobre, muito orgulhosos. Talvez fôssemos alguns deles até perdidos por aí. O sangue azul era tido como uma circunstância de nobreza e de superioridade.
Acontece que na Espanha, os espanhóis eram muito brancos, né? E quando os árabes, eles invadem a Espanha, os árabes têm a pele escura, a miscigenação fez com que muitos espanhóis começassem a ficar um pouco mais escuros, né? E os aristocratas, os reis, os mais nobres, eles eram, e como eles não se miscigenavam, não se misturavam, eles permaneceram muito brancos, né? E o sangue azul, ou seja, as veias azuis, se destacavam. Daí que vem essa história muito triste para a humanidade. E de outra forma também, a questão de nos vestirmos de uma túnica que esconde as nossas deformidades através do orgulho, nos lembra a túnica nupcial de Jesus, na sua parábola, né? Essa túnica, ao contrário do orgulho, é a túnica da humildade, a túnica do amor e da caridade. Aqui ele continua dizendo o seguinte: recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Então aqui o Lacordaire, ele vem falando da humildade. E ele fala que Jesus envia muitos exemplos de humildade para a Terra e que nós não aprendemos nada com eles. Mais para frente ele chega a falar assim, um pouquinho mais para frente, ele chega a falar: será que Jesus teria que vir uma segunda vez? Bom, esse cura de Ars, o Jean-Marie Vianney, ele foi uma pessoa extremamente humilde, de família muito humilde na França, no século XVIII, nasceu em 1750, 1780 e pouco, e faleceu na França em 1859, 2 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, e bem no ano do livro chamado O que é o Espiritismo. Ele, sendo de família muito pobre, tinha vários irmãos, ele gostava desde criança já de brincar de padre. Ele fazia missas com seus irmãos, ele fazia algumas procissões, desde criança ele já apresentava uma vocação. E a sua mãe observava isso. Seu pai faleceu cedo, e a mãe preparava ele, então, devido também à pobreza muito grande, né? E era muito comum no mundo, muitas pessoas acessavam a carreira, vamos dizer assim, a missão dentro da igreja para obter o próprio alimento, a própria sustentação, a sua própria sobrevivência, porque a pobreza era muito grande nessa época. Então ele vai e se desenvolve como acaba caindo nas graças de um bispo, que sua mãe o apresenta, esse bispo, e esse bispo gosta dele, conversa com ele e o recomenda a um monastério. Interessante que o livro que eu li aqui do Carlos Bacelli, que fala sobre a vida dele, fala que ele foi recomendado e ele aceitou essa missão com muitos limites intelectuais. Ele foi restringido em muito a sua capacidade intelectual. Na época de Jesus, ele teria sido, e durante o livro eles falam que uma certa noite na capela ele teve esse sonho, ele se viu junto com Nicodemos implorando para que Pilatos liberasse o corpo de Jesus para aquela caverna, né, onde José de Arimateia concedeu para que Jesus fosse ali colocado, né, o corpo dele. Então, ele foi um doutor da lei junto com Nicodemos, e ele reencarnou muitas vezes como filósofo, doutor da lei, muito sábio. E nessa última vinda dele, na Terra, no século XVIII para o XIX, ele pediu para vir com restrições muito grandes intelectuais. Então ele veio com uma dificuldade imensa para entender as coisas, para ler. Ele não conseguia ler o latim, ele não aprendeu a ler o latim. O bispo, com muita dificuldade, vencendo muitas barreiras, conseguiu consagrá-lo padre, cura, mesmo ele não aprendendo latim, que foi uma grande dificuldade, porque não era permitido isso. Então, ele veio porque ele tinha uma missão maravilhosa
Na verdade, a França, no começo do século XIX, desde o século XVIII já, vinha em grandes transformações, né? E a igreja tinha se ligado com formas trevosas, e muitos padres teriam fugido da, da guilhotina e de outras punições, porque eles coroavam os reis, eles estavam muito extremamente ligados à aristocracia, então teve uma tremenda dificuldade nessa época para os padres. E Jesus, sempre se lembrando da sua igreja, reencarnam vários padres, vários bispos, várias almas de alto quilate, um pouco antes do Espírito Consolador, um pouco antes do aparecimento do Espiritismo, como Lacordaire, o próprio Cura de Ars, Monsenhor Merlot, e vários outros, muitos. Se vocês forem ver os nomes que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem vários nomes de bispos e padres, Irmã Ismália, que foi também muito ligada à Igreja Católica. Eu acho mais que justo, porque aqueles que seguiram o caminho, o Evangelho, e seguiram a observação cristã, seguiram as pegadas de Jesus, tinham que ser postas como pessoas à frente mesmo, na época da divulgação do Espiritismo. Então, o Cura d'Ars, ele foi muito importante nessa época. Bom, o que faz dele uma pessoa muito humilde é que ele não aceitava, ele tinha grande dificuldade em aceitar qualquer posição intelectual. Então, ele foi designado a essas pequenas cidades de Ars, onde ele ficou muito tempo, 41 anos, como pároco lá, cura da cidade. Ele era médium de cura, e ele curava muitas pessoas. Uma das suas coisas é que ele não admitia exaltações e posições de orgulho. Ele lutou muito para vencer essa cidade de Ars, era uma pequena cidade, uma vila, recheada de pequenas conveniências, vamos dizer assim, né? Bares e algumas locais onde se vendia muito álcool, então se bebia muito na cidade. E ele, então, conseguiu convencer muitas pessoas a se afastarem desses lugares, a tal ponto que os donos dos locais, que já estavam não conseguiam mais sobreviver vendendo bebida alcoólica e tudo mais, começaram a se rebelar contra ele. Os próprios espíritos trevosos também começaram a assediá-lo, né? No sentido de dissuadi-lo da sua missão. E ele tentou muitas vezes ir embora da cidade. De uma certa forma, ele começou então a emagrecer, comer muito pouco. Muitas pessoas pobres vinham com um pedaço de pão amanhecido, um pão já duro, endurecido. Ele trocava, ele pegava o pão, esse pão velho, e dava os pães novos que ele recebia lá na igreja dele. Então ele comia pão, tomava água e comia mais alguma coisa de peixe, muito pouco. Então ele foi muito magro, sofreu muito durante toda a sua vida. E ele tinha um hábito na época dos curas, alguns deles, de fazer o silício, aquela forma de se mutilar. Então ele se flagelava com o silício nas costas, ele batia muito nas suas costas, uma forma de buscar uma humildade, uma integração, uma forma de se rebaixar o máximo que ele pudesse perante a grandeza de Jesus. E ele, interessante que ele nasceu João Maria, e quando ele foi ser cura de Ars, ele acrescentou o nome Batista. E diz o Carlos Bacelli que ele era inspirado por João Batista. Então, ele seguindo ali, chega a um tal ponto da situação dele, de flagelo, de fome, que, para vocês terem uma ideia, um dos espíritos que o assediava, que o tentava dissuadir, um certo dia, através de uma pessoa muito doente, que acaba incorporando esse espírito fala assim, eu vou embora, porque eu fiquei muito tempo aqui ao seu lado, tentando convencê-lo, e eu não aguento mais passar fome, nem apanhar. Porque esse espírito, apesar de perseguir o cura de Ars, ele sentia os flagelos quando ele batia nas suas costas e passava a fome que o padre passava. Então, para vocês verem. E ele tinha um sentimento de humildade tão grande que a cidade
a cidade tentou, antes dele ser uma pessoa famosa, a cidade tentou expulsá-lo da cidade. Alguns comerciantes tentaram expulsá-lo, fizeram um baixo-assinado, dizendo que ele não era capaz de fazer uma missa, porque ele não sabia ler latim, etc, etc. Ele simplesmente leu aquilo e falou: se vocês me permitem, eu quero assinar também, porque eu não me sinto capaz de permanecer nessa cidade e fazer essa missa para vocês, porque realmente eu sou muito pobre intelectualmente, não sei ler latim, e assim, devagarzinho, ele foi conquistando toda a cidade. Então, eu trouxe essa história para vocês verem a grandeza da humildade desse espírito, que depois vem a ser convidado diretamente por João Batista para escrever na obra espírita. Então, ele vem, na verdade, ele tem um sonho, ele estava ali na capela, e ele dorme, e ele sonha, aparece sua mãe e aparece aquele bispo. E ele é levado até uma Paris espiritual, uma cidade de Paris, uma outra esfera, onde tem uma espécie de uma Paris, mas é uma cidade espiritual. E chegando lá, quem vai recebê-lo é o próprio Lacordaire, autor dessa mensagem Orgulho e Humildade, Henri Lacordaire. O recebe, e logo depois vem Luís IX, né? Luís IX foi também um rei importante, ele foi também um espírito de elevada estatura, e que foi o protetor de Allan Kardec, né? E ali estavam outros católicos, muitos que escreveram na obra espírita, e eles estão chamando ele justamente porque eles queriam mostrar para ele o que estava acontecendo na França, o nascimento do espiritismo. Mas só que ele não está entendendo, ele fala assim: mas o que é isso aqui? Tem um monte de prelados, mestres católicos, toda a cúria está aqui, seria isso um concílio? Muito interessante essa passagem. E aí, a sua mãe, o Lacordaire, os outros que estão ali, o apresentam João Batista, e falam que ele seria recomendado para escrever na obra de Allan Kardec. Então, esse espírito que passou séculos se dedicando à atividade intelectual, ele escolhe vir como uma pessoa absolutamente sem recursos intelectuais, nessa paisagem, né, bela do nascimento do Espírito Consolador, nessa época do nascimento do Espiritismo. A França, todos os prelados e padres estavam em grande dificuldade, a igreja passava por grande dificuldade, então ele vem trazer esse exemplo de humildade. Eu trouxe essa pequena história, eu li esse livro já o ano passado, eu trouxe para mostrar, para homenagear esse Cura de Ars, e a grandeza da sua humildade em trazer, em se revelar toda essa capacidade sua e nos ajudar aqui na doutrina espírita. Mas a mensagem aqui continua dizendo o seguinte: orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que por sua essência é mais pura que a do pobre, perdão. Eles creem que eles são devidos, e por isso, quando Deus os retira, acusam-no de justiça. Aí ele vem falando de várias situações, dos ricos, depois ele fala dos orgulhosos, depois fala das pessoas humildes, da mãe, por exemplo, que mendiga o alimento para os filhos, busca recolher seus filhos e os proteger do frio, humilhar-se para conseguir um pedaço de pão. Ele fala também de uma das jovens mulheres, né, da época, que vinham passar aquelas senhoras ricas, né, indo para as festas, ruidosas festas dos prazeres do mundo, que faziam bater o coração dessas jovens, que gostariam também de ornar suas cabeças de flores e misturar seus felizes da terra. Mas ele fala assim: cala-te, criança, dirigindo-se a essas jovens, né?
Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sobre esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sobre o ruído dessas orquestras alegres, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Então, ele vem no final falando o seguinte: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. E aqui eu quero lembrar da música Ramatiz, né, que todos nós cantamos. Caridade com liberdade. Eu sempre observo na música de Ramatiz, tem duas coisas que nós cantamos lá, né, mas eu não sei se todos prestam atenção, assim, nas letras. Eu tomo como, assim, duas fortes inspirações para mim, da música de Ramatiz. Trabalhar com seriedade e fazer caridade com liberdade. Caridade com liberdade é aquilo muito que nós discutimos, né, nas nossas reuniões do núcleo assistencial, que é trabalhar, mas também dando a oportunidade que a pessoa não se sinta humilhada, que ela tenha a possibilidade da escolha, de não aceitar o que nós estamos oferecendo, que muitas vezes as pessoas têm vergonha. Então, isso é caridade com liberdade. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa da sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família, que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre o seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, a caridade e a fraternidade. Então o vosso mundo se tornará um paraíso terrestre. Era isso que eu tinha, uma homenagem e uma lembrança para nós, para vencermos esse mal tão grande que é o orgulho. E todas as situações em que o orgulho nos atingir, vamos lembrar dessa poesia de Fernando Pessoa: Deus, livre-me de mim. Obrigado, Badia. Obrigada a você, Paulo. São uma reflexão muito importante, né, para a gente não esquecer. E realmente a canção de Ramatiz, ela toca, né, quando a gente canta ela, essas duas coisas que são muito importantes na nossa vida, porque a gente muitas vezes quer mudar o outro, né, mas nós não estamos ali para mudar o outro, nós estamos ali para nos mudar e para auxiliar o outro, né, no tempo dele, no momento dele, da forma que ele se encontra, né, tendo liberdade para fazer suas escolhas. E agora eu deixo, se alguém quiser participar, contribuir ou perguntar alguma coisa, fique à vontade.